Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Oi, pessoal! A continuidade do nosso assunto, missão de alma, hoje é como encontrar a missão de alma. Aqui com vocês é a Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior, e a Érica. Oi, Érica! Olá, Cris! E a Joyce, querida. Oi, Joyce. Oi. Então, hoje nós vamos falar como encontrar a missão de alma, o seu propósito de vida. Érica, fala pra gente aí a sua experiência nessa área e também daí a Joyce pode complementar e vamos fazer um bate-papo gostoso agora. Ok, Cris. Bom, a respeito de como encontrar a nossa missão, a gente já comentou em alguns áudios anteriores que a gente precisa, eu acredito muito que a gente precisa estar muito aberto, e a Joyce até tinha comentado isso numa das nossas conversas a respeito de você se aceitar. Algo que acontecia muito comigo, e é muito engraçado assim até de pensar, foi que eu realmente não me aceitava. Eu não aceitava as coisas que aconteciam comigo em relação à mediunidade, em relação a uma sensibilidade muito exagerada, assim, vamos chamar assim. E hoje em dia eu percebo que a questão da minha missão de vida, meu propósito, né? Foi o termo que a gente acordou. Sim. Que eu acho que fica um pouco bem mais leve, né? Do que o peso da palavra missão. Verdade. Então, e hoje em dia eu vejo que o meu propósito, as coisas que me trazem muita paz, me traz uma alegria imensa, são justamente as coisas que estão ligadas a uma sensibilidade mais aflorada, a uma mediunidade aflorada, a aceitar as questões com as projeções astrais, com as visões. Por que eu falo isso? Porque na minha infância, quando essas coisas ocorriam, por conta muito de crenças limitantes e por conta de religiões e de tudo de onde eu venho e da minha família e tal, eu ficava muito assim, com receio, porque eu ficava, gente, ninguém fala nada sobre isso, então essas coisas que eu tenho enquanto eu vou dormir, eu tô ficando louca. Se eu contar, eu sei. E é engraçado isso acontecer com uma criança, porque eu lá com os meus 8, 9 anos, 10, eu tinha plena certeza de que eu tava bem, de que eu tava tranquila, de que eu não estava louca, mas eu não contava nada pra ninguém, porque eu ficava, nossa, se eu contar isso pra alguém, as pessoas vão achar que eu tô ficando doida. E isso foi algo que pra mim, assim, o que eu fiz? Eu tava remando contra a maré. Exatamente contra a maré em relação a propósito de vida, porque eu vim com um propósito e com ferramentas predestinadas para determinado tipo de situação, que são, eu acredito, vejo hoje em dia claramente os canais de divulgação e falar sobre expansão da consciência, da gente se abrir para as infinitas possibilidades. E no passado o que eu fazia era totalmente diferente, eu tentava me encaixar no que as pessoas julgam e ditam como o que seria normal, assim, entre aspas. E aí, para tentar tirar essa questão da sensibilidade muito aflorada, eu, inclusive, tomava remédios. Tem remédio, isso é normal, né? Eles dão remédio para a pessoa. Eu tomava hormônios, para falar a verdade. Eu tomava anticoncepcional para não menstruar. Porque na época da minha menstruação, principalmente um pouquinho antes da menstruação, aliás, para falar a verdade, um pouco antes da menstruação, durante a menstruação também, depois no momento de ovulação também, a sensibilidade fica 1000 vezes mais aflorada nesses momentos, nesses períodos do mês. Pelo menos comigo. Que legal essa percepção que você teve.
Pelo menos comigo, eu noto que ocorre dessa forma. No período pré e durante a menstruação e um pouquinho pós. Aí depois passa poucos dias, já vem os dias de ovulação, que aí volta tudo de novo, essa sensibilidade aflorada. Vou prestar atenção nisso. Sim, sim. Mas caso... Isso que é só um parênteses, Érica, que você tá falando, tem muita coerência, porque na verdade é o nosso sagrado feminino. Sim. E o nosso poder intuitivo, a nossa magia, né, de ser mulher e de transmutar as coisas, as energias, ter percepções, está no útero. Olha. Então tá tudo muito relacionado com os nossos ciclos mesmo. Assim mesmo. Que lindo. Sim. E para mim, gente, na época, porque assim, como eu não estava envolvida nessas situações, eu não estava envolvida em me expandir minha consciência, nada disso. Eu não meditava, não fazia nada em relação a esses assuntos. O que eu fazia? Eu tentava me enquadrar naquela sociedade que eu via ali e que eu achava que era onde eu deveria estar. Por isso que eu sentia aquele incômodo gigantesco que eu já comentei nos outros áudios, nos áudios anteriores que nós falamos sobre isso, porque eu ia contra a minha natureza. Eu ia contra tudo que estava... eu lembro, o que eu sinto hoje em dia é exatamente isso, que é algo tão intenso e tão forte que a gente tem dentro da gente para externar, e principalmente nesses momentos que a gente está com a sensibilidade muito mais aflorada, é como se todas essas outras realidades e todas essas outras vibrações tivessem querendo uma porta em você para canalizar a partir de você o que é para ser passado. Vamos supor que a gente vai, de repente, escrever algo ou ter alguma expansão de consciência e entender algo que é para ser passado, alguma mensagem, algo que é para ser passado não só para a gente, como para o planeta, né? Para as outras pessoas. E aí o que eu sentia assim, que nesses momentos eu tentava me fechar tanto e me bloquear tanto para tudo isso, que de um lado eu tinha aquela força vindo, querendo passar por mim, e de outro lado eu fechava aquilo dentro de mim. Então aquilo me gerava dores de cabeça horríveis, assim, dores de cabeça horríveis. Eu tinha... Eram verdadeiras enxaquecas, de eu ir parar no hospital mesmo. Eu tinha muito... Principalmente nessas épocas, assim, da menstruação, tudo, eu ficava muito mais sensível. Qualquer coisa eu sentia a emoção muito profunda. Só que como eu estava num meio que eu ia remando contra a maré, que não era um meio que eu não fluía naquele meio, foi quando eu comecei a perceber que seguir o trabalho do coração e perder esse medo de seguir para isso, de me aceitar. Acho que é como eu comecei falando, a questão de você se aceitar. Quando você se aceita, algo que a gente olha e acha que pode ser ruim, quando você se aceita, é quando você começa a observar tudo que você olhava e achava que era um defeito, porque eu achava que era um defeito meu. Eu ficava assim, gente, mas por que eu não sou igual às outras pessoas que não ficam tão emocionadas quando vê alguma coisa bonita? Porque... Não, isso que você estava falando, Érica, é muito importante, muito, porque as pessoas hoje em dia, eu falo também por essas pessoas, né, porque isso também aconteceu comigo, a gente tem um padrão, né, então assim, existe aquele trabalho ideal, existe aquela personalidade ideal, todos têm que ser líderes, todos têm que ser muito seguros, todos têm que produzir bastante, enfim, tem aquele padrão. E a gente, por viver nesse meio, a gente tenta, né, se encaixar. Mas é nesse tentar que a gente se frustra, que nem você está falando. É verdade. Então, foi isso que aconteceu comigo também. Eu trabalhei no meu corporativo, que é totalmente o oposto do que eu estou fazendo hoje, que hoje eu falo, né, trabalho e falo de espiritualidade. E eu tentava também me enquadrar, mas por mais que eu tentasse, eu sempre me frustrava, porque eu via que eu não era aquilo. Então era uma luta constante, era um esforço sobrenatural, eu tinha que lutar muito mais, né, para ser aquele padrão que eu não era. Isso gerava conflitos internos dentro de mim,
gerava desentendimentos com os meus colegas de trabalho. Eu também me magoava demais, porque por ser muito sensível, né, eu percebia as energias das pessoas, eu percebia as intenções que estavam por trás das ações, enfim, me trazia muitas coisas que me faziam entender que aquele não era o caminho. Sim. Mas, por um outro lado, né, como nada é por acaso também, o que eu entendo hoje? Hoje eu estou cumprindo a minha missão de alma. Mas, mesmo eu ter me desviado, né, querendo me enquadrar nesse padrão, foram quase 10 anos nesse caminho, isso tudo acabou me servindo para o que eu faço hoje. Sim. Então, naquele momento, me gerou sofrimento, me gerou conflito, mas eu fui me moldando e eu fui aprendendo muito nesse caminho, mesmo sendo um caminho contrário. Então, eu aprendi a me relacionar melhor com pessoas difíceis, eu aprendi a lidar melhor com dificuldades, com estresse. Eu, inclusive, adquiri novas ferramentas que eu não tinha antes. Por exemplo, a gente lida muito com essa parte virtual, né? Com essa parte de sistema, né? De computador, de programas, coisas que eu não sabia antes, mas que para estar aqui hoje eu precisava saber. Então, eu tive que passar por aquilo, né? Eu acho também que a missão de alma, o nosso propósito de vida que a gente está falando, é uma construção, né? E por mais que a gente passe um tempo sem entender qual que é, ou então trabalhando em coisas que, na verdade, não estavam previstas para que a gente trabalhasse, tudo vem como aprendizado e tudo vai agregar para que chegue aquele exato momento, quando você está pronto, né, de fato, e se abre finalmente para o seu propósito. Então, isso que você está falando da aceitação e tudo mais é uma coisa muito importante, né? Para as pessoas entenderem do que elas são feitas e conseguirem achar o seu propósito de vida. Sim. É verdade. E você falando de medo agora, Joyce, o medo, ele é a base de tudo que gera todos os bloqueios para a gente encontrar esse propósito de vida, porque esse propósito de vida nada mais é do que você deixar essa força divina tomar conta do seu ser, e aí a sua vida vai passar a fluir nesse propósito. Mas antes de encontrar o propósito de vida e encontrar esse fluxo e deixar essa energia divina maior, da fonte que tudo é, correr por dentro da gente, não tem outro caminho. Tem que abrir mão do medo e de tudo aquilo que a gente foi programado para ser. Desde o momento que a gente nasceu, né? A gente foi programado para ser algo, porque é natural que os pais, como gostam muito de um time de futebol, eles vão vestir o bebezinho com aquela roupinha no aniversário de um aninho, e ali já começou a programação, a religião, o esporte. E quando você chega numa fase adulta, que você se vê num emprego, que você está completamente deslocado e causa sofrimento, igual vocês mencionaram, você tenta se adequar, mas tem uma voz interior que te chama dizendo: você está no lugar errado, você é um peixe fora d'água. Você precisa primeiro de coragem absoluta. Sim. De deixar para trás, e eu não digo deixar para trás o emprego e sair agindo por impulso, deixar para trás os seus hábitos alimentares, deixar para trás as suas crenças, deixar para trás os seus medos, deixar para trás tudo aquilo que te impede de ver essa luz, esse amor divino, porque somente quando a gente deixa para trás toda essa bagagem que a gente carregou com tanto afinco, porque essa bagagem é o que diz: eu sou fulano, eu sou ciclano, e essa é a máscara, a personagem que eu visto nessa existência. Enquanto a gente ficar agarrado nessa personagem, né, nessa existência egóica, não abre espaços para essa intuição divina fluir na tua vida. Então, é fundamental. Se quiser encontrar o propósito de vida, não adianta ficar aí fazendo um monte de curso, ou pagando cartomante, ou alguém para te ler a mão. Não adianta. Enquanto não remover esse banco de dados que foi implantado desde a infância, porque se a gente olhar no olhinho de uma criancinha de 1 ano, é uma conexão total com o todo, não é? Você olha para o bebezinho,
não tem vestígio algum de personalidade, ou seja, aquela máscara egóica não foi colocada ainda. Sim. Uma criança sabe exatamente como está conectada com tudo e com o todo. Então, isso eu acho que é uma questão que tem que ficar bem clara para todas as pessoas que estão aí sofrendo, porque foi somente quando eu entrei nesse processo de desconstruir tudo que eu era, tanto é que um dia eu estava na sala aqui, onde a gente está, estou conversando com vocês agora, e veio aquela intuição forte, corta o seu cabelo. E eu pensei, será que eu estou ficando louca? De onde está vindo essa voz? E corte o seu cabelo, e a voz repetia, e assim foi ao longo de vários dias, até que um dia eu de novo no mesmo lugar, escutando uma música que enalteceu muito o meu ser e me conectou com toda essa energia cósmica, a voz veio mais forte, quase que gritando comigo, corte o seu cabelo. E aí eu falei assim, eu respondi com uma pergunta, é para eu cortar os meus cabelos? Respondi com uma pergunta, e a voz disse, mas não é isso que eu estou te dizendo, já tem um tempão. Tem dias. Tem dias e dias que eu estou te dizendo isso. Eu levantei, como que eu soubesse o que era para fazer para mim, fui no banheiro, peguei uma tesoura e eu mesma peguei aquele cabelo longo, e eu mesma cortei ele curto. Por quê? Depois eu fui entender que o cabelo está associado ao que? A uma vaidade naquele momento, era algo que eu me orgulhava demais do cabelo, então essa era a desconstrução da minha personagem, essa era uma forma de dizer, você não é mulher, você não é esposa, você não é filha, você não é nada, você é a manifestação do divino, e tirar todos esses bloqueios de memórias, de crenças, de ego, é isso que vai alinhar o nosso ser e fazer fluir essa intuição divina que vai abrir as portas, e aí sim você vai se encontrar fazendo algo que vai te dar um prazer incrível, mesmo que você não seja essa no momento a sua entrada financeira, o seu sustento não saia dali, você sente que você está alinhado. Sim. E é interessante observar que geralmente esses propósitos de vida, eles estão intimamente ligados a gente servir o nosso próximo, que na verdade o nosso próximo é uma versão de nós mesmos, tendo experiências diferentes. Então, quando a gente deixa essa intuição fluir, vindo direto da fonte que tudo é, aí você nem precisa de esforço algum. As portas vão se abrindo e milagres acontecem. A gente gosta de chamar de milagre tudo aquilo que a gente não consegue explicar, né? Sim. Então é isso que eu vejo, fundamental se libertar de medos, crenças e dessa máscara egóica e isso tudo que bloqueia a gente de enxergar o verdadeiro propósito de estar aqui, tendo essa experiência humana. E a propósito, Cris? A propósito, essa fala que você usou aqui agora, eu já tinha escutado ela em um de seus vídeos o ano passado, de que o outro nada mais é do que uma versão de mim mesmo tendo uma experiência diferente na matéria, tendo uma experiência diferente em outras vidas. Essa frase é linda. Porque é algo que... é isso daí, nas minhas expansões de consciência, quando elas vinham muito forte, principalmente quando eu faço jejum, depois a gente pode fazer até uns episódios só falando sobre o jejum, que ele expande muito, a gente limpa, né, carga energética e eleva a nossa vibração. Eu chegava nitidamente a essa experiência que nós somos um. E quando você se alinha com isso, seu propósito de vida vem, porque você fala, nossa, eu estou preparada para ajudar os outros, mas não com aquela carga que a gente mencionou antes do trabalho voluntário por obrigação para fazer caridade, porque, como a gente disse anteriormente, de se encaixar, vamos nos encaixar no que já está prontinho ali, aquela literalmente caixa, né? Você nasce e te coloca uma caixinha na escolinha ali para pintar as coisinhas e tem que pintar da corzinha que o professor quer que você pinte, porque não existe uma criança azul, então não pode pintar de azul, aí eles te tomam a folha da outra folha. Então essas caixas que a gente foi colocado durante toda a vida... lembrei de uma coisa, não sei se vocês já viram uma melancia quadrada. Joyce, você tá aí? Oi, eu tô aqui sim. Tá. Eu não tava escutando a Joyce, falei, meu Deus. Vocês já viram a melancia quadrada?
Não. Acho que não. E Já vi. como que vocês acham que faz uma melancia quadrada? A maioria responde a Sim, mesma como coisa. que planta? Põe numa caixa, né? Ela vai crescendo ali, Exatamente. vai Tem se gente que moldando. pensa que é modificação genética, não é, Joyce? Exatamente. Você faz a plantação, né? Tem toda uma técnica. Eu já ouvi um vídeo sobre isso. E aí a melancia vai crescendo dentro daquela caixa e ela vai ficando E cada ela vez fica mais quadradinha. pesada. Fica uma melancia quadrada. E por que que essa melancia quadrada é melhor? Transporte. Cabe muito mais melancias numa caixa, num container, do que a melanciazinha redonda, né? E é Sim. exatamente isso que a gente está fazendo com as nossas crianças, está fazendo com... É mais fácil de lidar, né? É mais Vamos fácil de dizer você assim, lidar, é mais aquele fácil de lidar, comportamento porque- aceitável. Só que esse Isso, é um comportamento comportamento aceitável padrão. de botar a melancia na caixa, de botar a criancinha numa caixa, tá gerando o quê? Adultos frustrados que quando chegam na vida adulta falam qual é o meu propósito, tô desperdiçando a minha vida, o que que eu tô fazendo aqui? Porque a Nossa, gente não essa nasceu frase. para ser quadrado. E tem uma coisa que acontece nesse caminho, né? Que você tá falando de enquadramento, a gente se esquece, a gente se desconecta completamente. E é aí que quando chega na fase adulta, a gente se perde, né? Sim. A gente vai fechando todos os nossos canais, até a Érica comentou com a experiência dela, né? De manifestação, de mediunidade, de sensibilidade. Por quê? Porque isso é uma coisa que não pode, né? De acordo com as religiões, é uma coisa que não é bem vista, ou é coisa de É algo doido. eu acho que como é meio difícil para as pessoas, como a Cris comentou do termo milagre, né? Tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Então eu acho que como é algo um pouco difícil para as pessoas entenderem e explicarem, né? Hoje em dia isso está mudando bastante, isso é muito bom. Mas eu acho que isso, como era um pouco difícil de explicar, então é melhor moldar. Isso não existe, tira isso da sua cabeça. Coloca a melancia da caixinha. Coloca na caixinha. A caixinha é a escolinha, pintar o bonequinho da cor apropriada, coloca na caixinha. Sim. E botar o terno e a gravata para poder ir trabalhar nas corporações, né? Sim. E com isso a Então- gente está oprimindo esse divino que está dentro da gente. Que está aí Exatamente. clamando para ser desperto e E é uma gera pena, frustração. né? Claro. Porque assim, a gente se desconecta e aí na fase adulta a gente corre atrás para se conectar. Só que é todo um caminho, né? Dá um trabalho, né? Você retomar essa conexão, que nem a Cris falou. A gente tem que se desvencilhar de crenças, de hábitos densos, né? Para conseguir se reconectar. Agora, se fosse, né, diferente, eu acredito que em breve vai começar a mudar muita coisa, as crianças vão vir com essa conexão, vão seguir, e aí, né, não vai ter essa dificuldade, quer dizer, elas já estão naquela conexão contínua, vai chegar a fase adulta, já vão, né, conseguir se manifestar de uma forma mais natural, né, de uma Com forma mais certeza. Com certeza. Que essas novas crianças não estão meio que aceitando, assim, serem colocadas dentro da caixinha. É um pouco disso, né? Igual as crianças que a gente vê, que crianças de 3 anos, 4 anos, falando claramente, coloca carne no prato e ela fala, eu não vou comer carne. Ah, não isso é vou. lindo. Cada Elas vez não aceitam, mais né? crianças fazendo isso. Sim. Elas Tem vêm com aquilo e não aceitam que obriguem elas a comer. É verdade. Até, inclusive, eu posso falar porque eu sou mãe de 2. E eu percebo muito, principalmente na minha menina, né, que é a mais novinha. Ela, assim, eu percebo até uma diferença do meu filho para ela. Eles têm 12 anos de diferença. E eu já vejo uma diferença gritante de um para o outro. E assim, comparando também, né, as minhas irmãs, né, em outra época, eu vejo que hoje, com a minha filha, não tem essa de eu determinar uma coisa para ela e ela aceitar, né, assim, prontamente, né, coisa que antigamente acontecia muito mais. Sim. Não, ela quer se manifestar, ela quer ser ela quer fazer as coisas do jeitinho dela, claro. Tem que existir as regras, né? A gente tem que educar os nossos filhos também. Mas eu percebo que muitas vezes eu tenho que deixar ela se manifestar também. Sim. Até porque ela faz questão disso, sabe? Ela não aceita. Ela tá até me chamando aqui, tá dando pra ouvir. Eu escutei já. Né?
Então, eu percebo que as crianças cada vez mais estão vindo muito seguras de si e aceitando cada vez menos os padrões, né? Isso então, o que eu entendo é que a sociedade vai ter que se enquadrar, porque vai acabar sendo uma situação insustentável, né? Então, o sistema de ensino tem que mudar, até as profissões vão ter que mudar para conseguir enquadrar esses novos seres aqui na Terra, né? Eu acredito que vai ser uma mudança gradativa, assim, que eles próprios vão começar a mudar nosso planeta, porque à medida que as gerações mais antigas forem passando, né, forem indo para outros planos e só surgindo essas gerações mais novas, assim, que já são totalmente libertas e veem completamente essa questão que a Cris comentou muito bem da caixa, né? Eles olham e conseguem enxergar isso. Eu acho que eles próprios vão começar a fazer essa mudança gradativa, assim, nas trocas de gerações. Isso, com certeza. E é bem mais fácil para uma criança que não foi moldada, não foi colocada dentro de uma caixa, para ela chegar em tenra juventude já completamente alinhada e sabendo o que ela quer e vivendo o propósito dela, seja qual ele for. Então, justamente esse monte de crenças e medos e ego e tudo isso que são feitos nessa programação, que é exatamente como um computador, ela não passou por aquela programação. Sim. Ela foi desenvolvendo o próprio software dela, o próprio programa dela, e ela sabe que ela está alinhada com essa consciência maior, então não vai precisar passar por todo aquele processo de remoção e deletar os dados, porque ela soube como passar a vida dela inteira mais livre, mais aberta, e essa é a transformação sim para esse mundo novo, para essa nova era. As crianças estão abrindo essas portas e são casos infinitos que eu posso até sugerir, já vira mais episódios falando sobre essas novas consciências que estão vindo para essa realidade nossa aqui. Sim, exatamente. Um ótimo tema. Com certeza. Bom, foi muito interessante o episódio de hoje, né, meninas? Eu adorei. Também adorei. Então é isso, meus queridos. Obrigada por estar aqui conosco. É sempre um prazer e uma alegria muito grande para a gente passar um pouquinho das nossas experiências, né, comentar sobre as coisas que acontecem com a gente, no intuito de compartilhar e, quem sabe, contribuir, né, em algum momento importante que vocês estejam passando. Então, lembrando que vocês podem deixar os seus comentários aqui, as sugestões até para temas futuros, tá? E para isso é só vocês acessarem o nosso site, que é o www.somostodosmestres.com, e para deixar o seu comentário nesse episódio, é só pôr o /4, tá? E é isso então, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.